E aí, galera, está começando o nosso Inspiração, o nosso programa de contação de histórias de pessoas que fazem alguma coisa para contribuir para um mundo melhor. E hoje a gente vai falar sobre o projeto Lixo Zero, porque cuidar do meio ambiente é muito importante também. E a inspiração de hoje é a Raquel Pires. Raquel, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu estou muito feliz pelo convite, muito obrigada. E é uma força para a gente continuar na luta, né? Raquel, para começar, antes da gente entrar até nessa questão do lixo zero, eu queria conhecer um pouco mais sobre você. Quando foi que começou esse seu interesse em cuidar do meio ambiente, em mostrar para as pessoas a importância disso? Eu acho que tudo começou no movimento estudantil, quando eu comecei a estudar ali no Instituto Federal e ter esse contato com o movimento estudantil e esse movimento social. E a partir disso, de disputa de centro acadêmico e dessas coisas, eu percebi a necessidade da gente sair um pouco do meio acadêmico e levar algo para a sociedade, tendo em vista que era uma universidade pública, né? Então a gente tinha que dar esse retorno para a sociedade. E aí veio o Jornada Lixo Zero, e aí veio a minha especialização na UFG, e tudo começou a partir disso daí. Foi de um trabalho social para um olhar da faculdade que eu já desenvolvia, e juntar os dois, assim, levar isso para as pessoas de uma forma mais direta. E é um trabalho difícil conscientizar as pessoas sobre isso, porque a gente escuta, parece que a gente escuta sobre isso desde novinho, né, na escola, mas colocar em prática parece que muitas vezes a gente não coloca, deixa para depois. Você já ouviu Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, né? Para a minha família, para a casa dos meus pais começarem a adquirir esse hábito, foi uma luta. Então, assim, não é fácil, essa educação ela é constante, é algo que tem que ser desenvolvido por todos os setores. O impacto, ele tem que estar, por exemplo, aonde você trabalha, aí você chega na academia, você tem uma comunicação sobre aquilo, aí você vai para a escola, o seu filho está aprendendo sobre aquilo. Então, a todo momento você tem que ouvir e ter contato com essa educação para realmente fazer a mudança. Se falando de adulto, né? Agora, com as crianças, com certeza, isso começando desde pequenininho na escola, isso vira um hábito e já é algo comprovado, assim. E eles influenciam os pais também, né? Que é engraçado que a criança, ela cobra. Perfeitamente. Então, a gente acredita que esse trabalho de base, essa educação infantil, trabalhar com as nossas crianças, ela faz e sempre fará toda a diferença. Perfeito. E a gente tem alguns depoimentos de pessoas que se sentiram inspiradas por você, pela forma que você fala, que você mostra a importância de cuidar do meio ambiente. Vamos acompanhar o primeiro? Vamos. Pode ser aqui na tela. A Raquel é uma força da natureza, né? E não seria diferente com as coisas que ela se propõe a fazer. Eu acompanho desde o início a Raquel desenvolvendo a ideia do projeto, cuidando, alimentando, acreditando, porque a maioria das pessoas que passassem pela metade das coisas que ela passou teriam desistido e ela não. E muito mais importante que colocar o projeto em prática, ela coloca o que ela prega em prática, né? Não é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E é por isso que ela me inspira. Mesmo eu sendo sanitarista ambiental por formação, eu sei que é muito difícil educar ambientalmente, principalmente adultos. E é sobre isso. Exemplo arrasta. E ela é o meu maior exemplo. Tá aí o depoimento da Yasmin. E na fala dela, a gente consegue ver que aquela frase se faz muito verdade, né? Não existe isso de faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Porque o exemplo, ele inspira. É isso. Yasmin é minha amiga há mais de 20 anos. Então, ela acompanhou toda essa história que a gente falou aqui no começo. Ela acompanha tudo, porque ela estudava comigo na universidade. Então, ela viu isso sendo esse projeto, esse movimento ser gerido ali. E ela acompanha um pouco dessa movimentação, de como é importante a gente fazer e executar aquilo que a gente fala, sabe? Realmente o exemplo, ele arrasta exemplos de vizinhos, né? Disso, de ver. Nossa, de tanto ver você falando, de tanto ver você todo dia, passa a coleta, você tá lá na porta. Eu me senti incomodado de não fazer. Eu falei, ótimo, é isso aí. É o sinal que a coisa funciona, né? Inclusive, eu fiquei sabendo uma história quando a gente estava conversando aí, que você levou um local de descarte de lixo para sua rua, e aí isso incentivou os vizinhos. Conta um pouquinho sobre essa história pra gente. Foi. A coleta seletiva passava 3 vezes na semana, passa 3 vezes na semana na rua da minha casa. É uma característica da minha rua que todas as pessoas moravam ali desde os seus avós. Então, todo mundo se conhece ali desde que nasceu, podemos dizer assim.
E essas pessoas não estavam em casa na hora que a coleta seletiva passava, mas todo mundo fazia a separação. Então a gente estava buscando uma forma de resolver esse problema. A gente não queria deixar de fazer a coleta, mas a gente queria colocar em algum lugar. E aí nós colocamos esse ecoponto bem na nossa rua e através disso daí várias outras pessoas começaram a utilizar, a gente fez lançamento, passamos batendo na porta dos vizinhos com megafone na rua, chamando todo mundo para participar, explicando o que era aquilo, por que aquilo estava acontecendo. Então foi uma demanda bem da rua, assim, de observação, de reclamação da galera que fazia e a gente tentou ajudar aí de alguma forma. É um trabalho educativo isso que você faz também? Com certeza, ele é totalmente educativo. Antes dele ser qualquer coisa, ele é um trabalho educacional, com certeza. E as pessoas, quando você senta para falar a importância de cuidar do meio ambiente, às vezes você recebe aqueles olhares tipo assim, lá vem falar de novo, mas para que isso? Porque eu entendo que é uma coisa que a gente está fazendo agora e que vai afetar as futuras gerações e o amanhã, a gente não vai ter o resultado imediato, não é? Perfeito, a gente está sentindo agora o resultado dessas alterações que já foram acontecidas, né? Por isso que a gente chama hoje já de ruptura climática, não é mudança climática, já rompeu. Então a gente já está vivendo isso, é tentar frear um pouco isso, se a gente for pensar na parte ambiental, pensando em aquecimento global. Mas quando as pessoas escutam lixo zero, elas já olham para mim e falam, nossa, essa menina é abraçadora de árvore, lá vem de novo esse papo de plástico, papel, é isso. Só que quando elas me dão a oportunidade de conversar 5 minutos e explicar o que é o lixo zero, ela já sai dali impactada nisso, porque elas não têm noção do quão simples é. Parece fácil, né? Parece difícil, na verdade, mas é fácil. É muito simples. É uma questão de hábito e de não misturar, sabe? É simples. Eu achei bacana que você falou dessa questão do que é o lixo zero. A gente sabe que é um movimento muito grande, inclusive você é embaixadora, né, da América Latina. Para quem não conhece, explica para o pessoal de casa o que é o movimento Lixo Zero. Olha, o Lixo Zero, ele é uma rede de embaixadores no Brasil inteiro que trabalham a divulgação do conceito lixo zero. Então, busca esse impacto sempre positivo, mas sempre no seu território. Então, ali na sua cidade, né, no seu estado. E esse trabalho é igual um trabalho de formiguinha. No Brasil inteiro acontecem várias ações. Nós temos um calendário pedagógico a se cumprir, então a gente tem premiação, a gente tem evento, a gente tem fórum, que acontece simultaneamente no Brasil inteiro na mesma data. Então eu acredito que esse é o sucesso do Instituto, a gente conseguir fazer ações de forma planejada. E cada estado se movimenta de uma forma, então Goiás tem se destacado bastante, aí a gente já saiu em várias emissoras a nível nacional, porque o trabalho que a gente desenvolve aqui é realmente muito diferenciado, porque a gente consegue envolver vários âmbitos da sociedade aqui em Goiânia. Então eu acho que esse é o grande diferencial nosso. Antes da gente entrar nessa questão do trabalho que é realizado pelo Lixo Zero, eu queria te convidar para assistir mais um depoimento desse pessoal que te admira tanto, né, que mandou aqui pra gente. Vamos acompanhar? Vamos. Olá, meu nome é Tainá Rocha, sou amiga e uma grande admiradora da Raquel Pires, essa mulher de muita generosidade, muita dedicação com sua família, com o planeta, com a nossa sociedade. Não por acaso ela é coordenadora, né, do projeto Lixo Zero, que é um projeto da maior importância para o nosso presente, para o nosso futuro, para as nossas crianças, né, que herdam aí o nosso planeta tão mal cuidado, tão maltratado. E com o projeto Lixo Zero, nós temos uma possibilidade de ressignificar os nossos comportamentos, os nossos atos, os nossos afetos com relação à nossa primeiríssima e última casa, que é o nosso planeta, certo? Então eu quero deixar aqui um abraço de um agradecimento enorme à Raquel, quem me ensinou a melhorar, né, a distribuição dos restos, né, do lixo, me ensinando que esse resto ele pode ser fonte criadora, né, para outros produtos, para outros hábitos, né, como por exemplo, a gente evitar utilizar os coadores de papel e utilizarmos os coadores que a gente possa lavar, reutilizar, né? Então, a Raquel é inspiração para que a gente possa reutilizar, né, de outras formas aquilo que a gente descarta e também a gente possa ressignificar as nossas relações humanas no que diz respeito ao cuidado do nosso planeta. É isso. Parabéns, Raquel. Um grande abraço.
E Raquel, é muito interessante ver, né, o carinho que elas falam de você, porque eu imagino que você tem uma didática muito boa, até pelo que a gente conversou. É difícil mostrar essa realidade, conscientizar as pessoas? Não é difícil. O difícil é as pessoas, elas estão conscientes. O problema é elas precisam estar conscientizadas. Então, por exemplo, nós chegamos aqui no estúdio, tem ali os residuários separados, você vai tomar o seu copo de café. Você decide naquele momento. Você está consciente, você não vai pegar isso e jogar no chão. Mas você vai escolher se você vai colocar, por exemplo, aquilo no residuário certo, se você vai colocar no errado ou se você vai jogar no chão. Então, isso é ser uma pessoa conscientizada. O consciente todos nós estamos, então o difícil é entrar por esse ponto. E essas meninas, elas se sentem tão tocadas porque a maioria delas, como eu, são mães. Então não é fácil a gente mudar um hábito. Não é fácil a gente estar com uma criança e pensar que aquele negócio tem que colocar no lugar certo, mas elas se esforçam. Tainá é madrinha dos meus filhos, também uma amiga minha de longa data que acompanha todo esse processo. E essa história, por exemplo, do fio de café, um dia eu ligo para ela e fala assim para mim, não, porque eu tenho que comprar filtro de café. Eu falei, como é que é? Eu falei, você vai comprar o quê? Eu falei, pelo amor de Deus, você vai usar um de pano. Ela, mas como que usa isso? Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, é assim. Fui lá, comprei. E isso marcou tanto ela que ela levou isso na casa da mãe, ela levou isso na casa da avó. E hoje todo mundo deixou de ficar comprando filtro mesmo que de papel descartável. Então, são detalhes, coisas que você pode observar no seu dia. Não adianta você querer buscar uma sustentabilidade do nada, não. A partir de hoje eu não uso nada de plástico, os meus cosméticos serão todos veganos, porque é difícil, é caro. Não dá para começar pelo macro, não dá, né? Não dá, é pelo detalhe. Então começou por aí, ó, pelo coador de café, entendeu? Que já levou ela, por exemplo, a tocar esponja. Hoje ela não usa mais esponja de plástico, elas já usam esponja de vegetal, né? Esponja vegetal. Então é isso, são pequenos hábitos que mostram que você está conscientizado e que você vai trabalhando todos os dias para ter aquela mudança de hábito. É igual academia, mudança de alimentação, é isso. E para o pessoal que está em casa, você falou que tem como a gente começar assim nessas pequenas coisinhas. Eu queria que você desse dicas para aquela pessoa que nunca teve um contato de falar assim, olha, eu vou fazer isso aqui para ajudar o meio ambiente, porque eu vou ter filhos, eu vou ter netos, mas agora eu quero começar. Por onde começar? Onde começar? Revertendo o pensamento. Você pode fazer porque você quer ajudar o meio ambiente, isso é bacana, isso é legal, mas pense que aquele material que para você é lixo, aquela garrafa PET que está na sua casa, uma catadora, mãe de família, que mantém a sua família a partir daqueles resíduos, ela precisa juntar entre 20 a 25 garrafas PETs para conseguir alimentar os seus filhos. Entendeu? Então, pensando, se você simplesmente separar o seu reciclável do seu lixo de banheiro e da comida, já é o suficiente. Por quê? Porque esse material ele já vem separado. Então a gente não precisa falar assim, você tem que separar. Não, a garrafa que você consumiu, aquela água, ela está limpa. Quem vai fazer a mistura é você, naquele momento que você vai colocar ali para misturar. Se você não misturar, já está sensacional. Então esse é o primeiro passo, pensar que aquilo ali é alimentação para as pessoas. Pensar que muitas famílias alimentam 3, 4, 5 crianças, mulheres que trabalham muito para manter sua família honestamente a partir daquilo que não serve mais para você. Então é muito simples. Se você conseguir não pôr a comida em cima de uma garrafa PET, inviabilizar todo aquele processo, tanto de reciclagem do alimento quanto do PET, né, do reciclável, já está de excelentíssimo tamanho. Já é um grande passo a ser dado. É possível? Com certeza. Quando a gente fala em lixo zero, pelo tamanho do movimento, eu acredito que muitas pessoas podem pensar assim, mas isso aqui vai chegar nas grandes empresas. Mas tem projetos também dentro do lixo zero que chega até as pessoas, as comunidades, de uma forma micro que vai atingir um macro? Com certeza, essa é a ideia do lixo zero, né? A temática, inclusive, de um fórum que nós vamos realizar esse ano é o acordo social, ou seja, todas as partes têm que estar envolvidas. Né? E a parte principal, eu acredito disso daí, veio desse projeto nosso, que é o Jornada Lixo Zero, que já acontece há 4 anos em Goiânia, e todo final de semana, ou mais ou menos a cada 15 dias, nós estamos em algum parque ou alguma praça de Goiânia. Então é um drive onde a gente quer dar para a sociedade essa oportunidade do primeiro passo. Então como começar? Cara, eu não sei nada, eu não sei nem o que é reciclável, o que eu faço? Entra no Instagram do Jornada Lixo Zero, vê onde a gente vai estar. E ali já tem uma série de materiais que você pode levar, que tem gente que sabe que nem recicla, por exemplo, como a esponja, bituca de cigarro.
Então vai desde o mais fácil, as garrafas PETs, até o mais difícil. Então ali você encontra várias informações e uma educação ambiental bem efetiva e afetiva, porque vocês podem observar pelas imagens que estão passando, o pessoal vai muito feliz. Eles querem estar lá, as crianças querem saber sobre aquilo, é uma coisa diferente, sabe? Então tem uma troca muito legal. Minha filha de 4 anos participa desse projeto, perdão, minha filha de 6 anos. Minha filha de 6 anos, Flora, ela tem a barraquinha da leitura. Então a gente recebe livro, ela ainda não sabe ler, ela está nesse processo, mas ela coloca os livros, nas praças vêm as crianças e ela conta a história através da figura, ela distribui esses livros e ali na hora que você vê tem 15, 20 crianças em volta da gente, de uma biblioteca, de um pai que faleceu. Então sempre tem essa troca. E a pessoa fala, nossa, eu não queria desfazer, eu queria isso aqui para algo útil. Então ali a gente encaminha para a biblioteca, para os filhos dos catadores, para aquela comunidade que é impactada no local. Então, assim, mais do que tudo, é uma troca de carinho mesmo. As pessoas que frequentam o projeto, que vão lá desde o começo, elas têm um carinho. Tem gente que quando a gente ficou parado, ele ficou 1 mês sem entregar reciclável. Ele, ó, na minha casa não passa a coleta seletiva. E ele guardou ele chegou lá de carretinha, lotado de material. Então, assim, é muito legal ver isso, que as pessoas acreditam mesmo no nosso trabalho. Para ver o tamanho da importância do trabalho de vocês, né? Você falou uma coisa aí que me chamou a atenção e eu acredito que quem está em casa também pode ter ligado aquele sinalzinho de alerta agora. Quantas vezes, eu queria fazer essa pergunta agora para quem está acompanhando a gente. Quantas vezes você não passou ali na rua e viu essas bitucas de cigarro ou até bueiros entupidos, né? O que é muito comum. Então é possível reciclar a bituca de cigarro? Com certeza. A bituca de cigarro, existe uma indústria no mundo que faz reciclagem dessa bituca, ela está em São Paulo. Quem desenvolveu essa tecnologia foi a nossa universidade irmã aqui, a UNB. E aí eles transformam essas bitucas de cigarro numa massa celulósica. Essa massa celulósica é encaminhada para uma instituição parceira, por exemplo, a APAI. E aí a APAI transforma isso, por exemplo, numa agenda. Então, no final do ano, aqui na Sagres, em vez da Sagres entregar uma caneca, ela vai entregar um livrinho feito da bituca de cigarro que foi recolhida, por exemplo, aqui no estacionamento, ainda gerou trabalho, renda e inclusão social para o pessoal da APAI. Então, você consegue ver a economia circular de algo de extrema, que polui extremamente. Uma bituca pode poluir até 2.000 litros d'água. Então, assim, e os líquidos resultantes desse processo estão sendo estudados para fazer carrapaticida para cachorro. Então, é algo que a gente vai poder aproveitar 100%. Que a gente nem tem dimensão. Que legal. Outra coisa também que eu queria abordar contigo é sobre essa questão de que todo mundo pode fazer, né? Porque muitas vezes a informação não chega até algumas pessoas. E pelo que eu conversei contigo também quando a gente começou a conversar para você vir aqui, desde pessoas que não têm tanta formação até pessoas que têm mais formação, todo mundo pode contribuir de alguma forma para poder ajudar e transformar o mundo um lugar melhor. Nós acabamos de ter uma pesquisa que é o seguinte, as pessoas do interior e de baixa renda são as pessoas que mais executam a reciclagem. Que bacana. Então, assim, quanto maior o seu poder aquisitivo, mais distante daquilo você está. Quando você vai num bairro chique aqui em Goiânia, por exemplo, daqueles condomínios caríssimos e de prédios, você observa que quem desce para passear com o cachorro, quem vai manipular o resíduo, não é o dono da casa. Então, essas pessoas, elas já estão acostumadas a fazer isso na casa dela e quando vai com essa população de renda alta, ou eles não se importam, ou eles não têm esse olhar, porque quando eles chegam lá, o ambiente já está limpo, né? Mas essas pessoas praticam isso na casa dela. Por quê? Porque é perto da casa dela, é a vizinha normalmente dessa pessoa que é catadora. Então, ela consegue ver a importância disso no dia a dia dela. Na comunidade mais rica, nos espaços mais ricos, ele não tem esse olhar, ele não está importando. Entende? E eu acho que é por isso que essa população ela consegue aplicar de uma forma muito ruim, né? É um motivo ruim que fazem eles ter isso, que é esse racismo ambiental, esse local onde tudo é empurrado para eles. Eu acho que esse olhar faz eles entenderem da necessidade e da importância, principalmente econômica, daquele material não estar sendo desperdiçado. Você falou um terminho aí também que pode ter chamado a atenção de quem está em casa, racismo ambiental. O que é isso? O racismo ambiental, a gente busca um movimento que acontece não só pela cor. Tem o problema,
Ele tem o problema do racismo, porém o olhar dele não é só através da cor, ele também é através do ambiental. Por quê? São normalmente nas periferias, comunidades periféricas, onde estão instalados lixões, onde tem os maiores pontos de descarte irregular. Só você andar aqui em Goiânia, você vai perceber, você não tem um ponto de descarte irregular lá no setor Bueno, mas vai lá no Mato Germana para você ver quantos que tem. Onde que é o aumento do maior incidência do fator da dengue, por exemplo, se a gente for pensar pelo lado do lixo, jogado no lugar errado? Vai ser no setor Bueno ou vai ser lá? O cais que está mais cheio, demanda mais cais lá no Mato Germana ou no setor Bueno? Entende? Então, esse é o racismo ambiental, onde todas as causas ambientais, beleza, esse lixo está descartado ali. Quando vem uma chuva muito forte, entope o bueiro, é a casa de quem que vai ser alagada? Do Bueno ou do Mato Germana? Entende? Então, isso é o racismo ambiental. Por quê? Porque a gente já tem o conhecimento que esses espaços são espaços onde estão a maior população negra, e ali tem todos esses casos e essa exclusão que já é histórica no nosso país, e aí a gente traz um olhar ambiental, onde todos os impactos das mudanças climáticas são nessas regiões, o impacto de doença, seja por dor de barriga, dor de diarreia, né? essas coisas mais comuns, digamos assim. Por quê? Porque não tem um trabalho sanitário, é nessas casas que estão no barranco. Eu já conheci casas aqui em Goiânia que é uma rampa, a coleta não vai até lá embaixo, e no final da rua é um córrego. Então, como a coleta não vai e as pessoas não conseguem subir aquela rua inteira, elas vão jogando ali no córrego. E mais pra frente é onde os filhos delas tomam banho. Então, é disso que eu tô falando. E aí vem da falta de uma praça, da falta de algo cultural para essas pessoas poderem fazer ali. E assim a gente vai juntando todo esse problema social que tem no Brasil. Então, a parte do racismo ambiental, ela vem com esse olhar do impacto socioambiental dentro das comunidades. Perfeito. A gente tem uma sonorinha ainda, é o depoimento da Mônica, que é professora da UFG. Vamos acompanhar? Meu nome é Mônica e eu sou professora na UFG. O lixo sempre esteve entre as minhas preocupações. Como descartá-lo, onde descartá-lo corretamente. E conhecer a Raquel com o movimento Lixo Zero, a jornada Lixo Zero, foi muito importante. E eu procuro sempre estar presente em todas as ações desenvolvidas por ela. Sempre levando plástico, o papel, o vidro, as pilhas, o material que é produzido na minha casa. Afinal de contas, não existe o jogar fora de verdade. Onde nós jogamos as coisas fora, né? Que nós não precisamos mais. Então, por isso a Raquel é tão inspiradora, o trabalho dela é tão inspirador. Fala da Mônica também. Eu queria saber também agora uma curiosidade minha, se vocês se reúnem para trocar figurinhas, falar, olha, dá pra gente fazer isso aqui, talvez se a gente implementar isso dessa forma, essa pessoa que vai ouvir a gente, porque eu acredito que seja quase que um trabalho de formiguinha, né? De grão em grão vai criando uma grande comunidade Perfeito. Que pensa em sustentabilidade, em meio ambiente e nos benefícios que esses cuidados vão trazer, né? É exatamente isso, é o acordo social. Então, não tem uma entidade nesse estado que não ouviu falar do Lixo Zero ainda, porque a gente já foi de mamão da Caducano, a gente já procurou tudo quanto é entidade, desde turismo, passando por associação de bar, de hotel, Federação do Comércio, da Indústria, catador. Então, a gente está em todas, discutindo isso o tempo inteiro, sempre próximo aos órgãos públicos, né? Discutindo isso também com os nossos mandatários. Então, a gente está sempre presente em comissão, tentando levar a ideia para os políticos, legislação, como que a gente pode promover mesmo essa política pública. Nós estamos na rua, conversando com o cidadão, falando para ele da importância. Estamos no meio de comunicação, tentando trazer essa educação. Então, assim, nós atiramos para tudo quanto é lado, porque onde tem pessoa, tem resíduo, tem lixo. Então, não tem como aquela pessoa não querer ouvir falar sobre isso. E Mônica é tão maravilhosa que ela vai com a mãe dela, Dona Ruth. Nossa, Dona Ruth maravilhosa, elas não faltam uma. Ela é um desses casos que eu te falei que vai em todos, desde o primeiro. Ela acompanha a gente há anos, ela não falta, ela separa tudo bonitinho. Mônica já chegou a levar para mim sachês de ketchup lavado. É uma coisa, assim, extraordinária. E ela é professora voltada para a parte indígena, né? Para os indígenas. Ela vai sempre para as tribos. E a gente, nessa parte de trocar figurinha, eu converso muito com ela, por exemplo, sobre como o lixo está chegando nas aldeias. Ela sempre relata muito para mim sobre fralda descartável, chegando na aldeia, o material que eles não estão acostumados, absorvente. Então, existem vários materiais que chegam lá e já está tendo um problema de resíduo dentro da aldeia. Um lugar que nunca existiu esse problema, um lugar que se tem um lugar
lugar lixo zero era dentro da aldeia, né, onde tudo se reaproveita, e por conta dessa invasão nossa ali, né, nesses territórios, nós já estamos começando a ter esse problema por lá também. Perfeito, é uma coisa que a gente precisa pensar mesmo, Com né? certeza. Raquel, a gente poderia ficar conversando aqui mais 1 hora sobre isso, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Gostaria de agradecer a você pela sua presença aqui com a gente, por tudo que você ensinou, e peço para o pessoal de casa também colocar em prática, né? Nossa, eu estou muito feliz, eu gostaria muito, muito mesmo de agradecer essa oportunidade. É sempre bom a gente poder falar do histórico, né? E passar um pouco mais desses ensinamentos, de tudo que a gente aprendeu, do que a gente ainda vai aprender. E assim, pessoal, é fácil. É fácil. Se você simplesmente não misturar o seu reciclável com o seu resto de comida, já vai ajudar muito. Faça isso, que você vai estar ajudando muita gente, e, consequentemente, o planeta e todos nós, né? E esse foi o Inspiração dessa semana. Quero agradecer a você que acompanhou com a gente pela participação. Até semana que vem.